balanço contabilístico ou balanço patrimonial de uma empresa é obrigatório e existe o seu modelo oficial de acordo com o sistema de normalização contabilística. O balanço patrimonial vai nos mostrar onde está o dinheiro. Mas para efetivamente avaliarmos ou analisarmos se o dinheiro está no sítio certo, utilizamos uma ferramenta que se denomina balanço funcional. Balanço patrimonial versus balanço funcional. Um não substitui o outro, pelo contrário, eles complementam-se. E enquanto o balanço patrimonial, tal como está previsto no sistema de normalização contabilística, organiza as rúbricas segundo a liquidez, ou seja, no ativo, do ativo não corrente para o ativo corrente, e a exigibilidade, ou seja, no capital próprio e passivo das origens mais estáveis para as mais exigíveis. Esta estrutura, assim organizada, ela responde àquilo que é a equação fundamental da contabilidade. O ativo é igual ao capital próprio mais o passivo. Ou seja, evidenciando o que a empresa possui e como é que é financiada. Mas não responde a uma pergunta essencial. Será que a empresa está financeiramente equilibrada? É aqui que surge o balanço funcional. Claro que o balanço funcional é uma ferramenta que nós utilizamos para a análise financeira e para uma avaliação do quanto a empresa está equilibrada ou desequilibrada financeiramente. E o balanço funcional vai reclassificar as mesmas rúbricas, mas segundo a sua função económica e agrupa-as em três ciclos. O primeiro ciclo é o chamado ciclo estratégico, os investimentos e o financiamento de longo prazo. Depois temos o ciclo operacional, as necessidades cíclicas, os recursos cíclicos, nomeadamente clientes, inventários, fornecedores. E depois temos o ciclo de tesouraria, as disponibilidades e dívidas financeiras de curto prazo. E desta reclassificação vamos obter três indicadores fundamentais para analisar então o equilíbrio ou desequilíbrio financeiro da empresa. O primeiro indicador é o fundo de maneio funcional, o segundo são as necessidades fundo de maneio e o terceiro, a tesouraria líquida. Mas para melhor exemplificarmos tudo isto, vejamos uma situação concreta. Do balanço patrimonial de uma empresa, temos os seguintes valores, rúbricas e valores, dois períodos, a data de relato 31 de dezembro do período N e a data 31 de dezembro do período anterior. Este é o balanço contabilístico patrimonial, onde temos o ativo não corrente, o ativo de médio e longo prazo, o ativo corrente, o ativo de curto prazo. Aqui a lógica é, à medida que vamos descendo, vai aumentando o grau de liquidez, a expoente máximo de liquidez, caixa e depósitos bancários. Total do ativo para o período N e período N-1, ou seja, aqui o ativo teve uma variação positiva de 9,44%. E depois temos as origens do financiamento via capital próprio e via dívida, via passivo. E dentro do passivo temos o passivo não corrente, aquela dívida de médio e longo prazo, ou seja, um horizonte temporal que vai além de 12 meses, nomeadamente aqui financiamentos obtidos, e o passivo corrente, as dívidas de curto prazo, um horizonte temporal, do ponto de vista de exigibilidade, inferior a 12 meses ou até 12 meses. À medida que vamos descendo no passivo não corrente, e aqui neste sentido vertical, vai aumentando
o nível, o grau de exigibilidade, menos prazo para se realizar o pagamento. Bom, o balanço patrimonial, conforme eu disse inicialmente, ele dá-me a seguinte resposta: onde está o dinheiro e como é que o ativo é financiado? É financiado via capital próprio, via passivo, os pesos de financiamento via capital próprio, via passivo. Já o balanço funcional, ele vai então me permitir responder a uma outra pergunta. Será que o dinheiro está no sítio certo? Bom, como é que é organizado o balanço funcional? Bom, tudo começa pelos capitais permanentes. O financiamento de médio e longo prazo via capital próprio, que advém do balanço contabilístico. Portanto, esta empresa no ano N apresenta um total de capital próprio de 1.478.944,11. Ano anterior, 1.285.312,46, exatamente como temos aqui os totais de capital próprio no balanço contabilístico. E depois temos o passivo não corrente, a dívida de médio e longo prazo, que é também uma das nossas fontes de financiamento e uma origem de financiamento com estabilidade, porque o passivo não corrente é dívida, claro está, mas é dívida que nós temos um prazo superior a 12 meses para, efetivamente, a liquidarmos. Não é exigível já no curto prazo. E, portanto, é considerado um capital de financiamento, mas de caráter estável, permanente. Então, esta empresa, em termos de capitais permanentes, temos aqui o somatório, aqui no período N, por exemplo, 2.131.753,56, um aumento relativamente ao período N-1, conforme se pode verificar, e a primeira regra de ouro do equilíbrio financeiro ocorre quando estes capitais permanentes são superiores aos ativos, também eles de médio e longo prazo, que estão concentrados no ativo não corrente, nomeadamente os ativos fixos tangíveis, intangíveis e investimentos financeiros, aquilo que no balanço patrimonial decorre do ativo não corrente. Ora, quando os capitais permanentes são superiores ao ativo não corrente, estamos perante um fundo de maneio funcional positivo. O fundo de maneio funcional é dado pela diferença entre os capitais permanentes e estes ativos não correntes. E, portanto, quando há uma diferença positiva, significa que todos estes ativos não correntes são financiados por capitais com o mesmo horizonte temporal, ou seja, de médio e longo prazo. E havendo um excesso, obtém-se aqui uma almofada suficientemente robusta, ou não, vamos ver, para poder fazer face àquilo que virá a seguir. E, portanto, aquilo que vem a seguir, depois de obtermos o fundo de maneio funcional, tem a ver com a zona ou o ciclo operacional. Portanto, anteriormente tivemos o ciclo estratégico, o ciclo de investimento e financiamento de longo prazo, e agora temos o ciclo operacional, que envolve necessidades cíclicas e que são aqueles ativos correntes, ou seja, de curto prazo, cíclicos da exploração. São ativos, é verdade, correspondem a bens, a direitos que a empresa possui, mas possui só que ainda está por receber, nomeadamente clientes, ou ainda está por vender e transformar em liquidez inventários, ainda está por receber um reembolso do Estado, o Estado e outros entes públicos quando a receber. A verdade é que as necessidades cíclicas, apesar de serem efetivamente ativos, significa que é dinheiro que ainda está por receber e, portanto, enquanto ele não estiver do nosso lado, enquanto ele não estiver do lado da nossa empresa,
a nossa empresa tem que ser financiada por outra via, não é? E, portanto, temos os recursos cíclicos para contrapor ali com as necessidades cíclicas. E os recursos cíclicos são aqueles passivos da exploração, curto prazo, os fornecedores, o Estado do ponto de vista de impostos a pagar, entre outras dívidas da exploração. São passivos, são dívidas, mas enquanto a empresa não pagar aos fornecedores, enquanto puder usufruir de um prazo de pagamento, são os fornecedores que estão a financiar a atividade da empresa. O dinheiro ainda está do nosso lado. Como eu disse, o balanço funcional mostra-me se esse dinheiro está no sítio certo. Se está do lado de lá ou se está do lado de cá. Enquanto não recebermos ou não vendermos, está do lado de lá. Enquanto não fizermos os respectivos pagamentos, está do lado de cá. E, consequentemente, a diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos forma as necessidades de fundo de maneio. Esta empresa, conforme se pode observar, ela possui necessidades de fundo de maneio. E possuir necessidades de fundo de maneio, ou seja, quando as necessidades de fundo de maneio são positivas, porque as necessidades cíclicas foram maiores do que os recursos cíclicos, isso não é propriamente positivo, porque é preciso financiamento para a exploração. E no caso desta empresa, até se agrava a situação, porque a variação que ocorre entre um ano e o outro é positiva. Portanto, esta empresa tem mais necessidades de fundo de maneio no período N, 439.746,28, em relação ao período anterior, que era apenas de 270.062,65. Aumentam as necessidades de fundo de maneio e, portanto, é preciso que aqui o ciclo operacional seja financiado. Qual é a diferença? Portanto, qual é o oposto de necessidades de fundo de maneio? O que é que ocorreria se as necessidades cíclicas fossem menores que os recursos cíclicos? Se as necessidades cíclicas menos os recursos cíclicos, desse ali um valor negativo. Em vez de necessidade de fundo de maneio, havia recursos de fundo de maneio. Necessidades de fundo de maneio negativas é positivo para a empresa. São recursos de fundo de maneio. O próprio ciclo da exploração está-se a financiar a ele próprio. A diferença entre o fundo de maneio funcional, a primeira métrica obtida no ciclo estratégico, menos as necessidades de fundo de maneio, a métrica obtida no ciclo operacional, fundo de maneio funcional, menos necessidades de fundo de maneio, é chamada tesouraria líquida. A tesouraria líquida, apesar de tudo, é positiva nesta empresa. Porquê? Porque uma vez que o fundo de maneio funcional, tanto no período N como no período N-1, foi suficientemente robusto para fazer face a necessidades de fundo de maneio, a almofada era suficientemente robusta e no final disto tudo, a tesouraria líquida é positiva. E, portanto, temos aqui um cenário que, não sendo o cenário ideal, é um cenário de equilíbrio financeiro, porque a verdade é que a tesouraria líquida sendo positiva, mas atenção que do período N-1 para o período N há aqui um decréscimo, não é? E, portanto, isto tem que ser avaliado. De qualquer forma, a tesouraria líquida positiva permite-nos fazer uma avaliação global positiva relativamente ao equilíbrio financeiro da empresa. O fundo de maneio funcional é positivo, cresce 38,7% entre um ano e o outro, garantindo que a totalidade dos investimentos de longo prazo se encontra financiada por capitais estáveis,
ou seja, regra de ouro do equilíbrio financeiro, uma folga de 553.850, obviamente aqui relativamente ao período N. Esta solidez estrutural é reforçada pela forte capacidade de autofinanciamento demonstrada. A tesouraria líquida é positiva, 114.104, confirmando que a empresa não depende de crédito bancário de curto prazo para sustentar a sua atividade corrente. As necessidades de fundo de maneio crescem a um ritmo superior ao fundo de maneio funcional, absorvendo toda a folga gerada e pressionando a tesouraria. Os prazos de recebimento estão em expansão, portanto, os clientes cresceram cerca de 36,2% com vendas, a crescer apenas 3,5%, mas isto já deriva de mais informação complementar da análise que este caso abarca. E esta divergência conjugada com o aumento das imparidades desta empresa configura um risco crescente de crédito. Ou seja, aquilo que se recomenda para este cenário é que, para preservar o equilíbrio financeiro alcançado, a empresa deverá centrar esforços na gestão do ciclo de caixa, nomeadamente a renegociação de prazos de pagamento com fornecedores, um controle rigoroso dos prazos de recebimento, investigação da natureza de outros devedores da exploração e uma monitorização da qualidade da carteira de clientes. Ou seja, efetivamente, quando temos um balanço funcional e as três métricas do balanço funcional, há um conjunto de cenários que podem ocorrer e de decisões que têm que ser tomadas para melhorar o desempenho financeiro da empresa, para melhorar aquilo a que são as métricas do equilíbrio financeiro da empresa. O melhor dos cenários, e temos aqui vários cenários possíveis que podem advir do balanço funcional. O melhor dos cenários não é propriamente o desta empresa, não é, que acabamos de analisar, mas o melhor deles seria um fundo de maneio positivo, não haver necessidades de fundo de maneio, portanto elas serem negativas, e uma tesouraria líquida logicamente positiva. Quando isto ocorre, por exemplo, uma empresa que apresenta um fundo de maneio funcional de 500 mil euros positivos, a título exemplificativo, recursos de fundo de maneio de 100 mil, fundo de maneio funcional menos necessidades de fundo de maneio de tesouraria líquida, mais 500 mil, menos 100 mil, 600 mil, isto é o cenário ideal de uma empresa. Um equilíbrio financeiro de médio e longo prazo, uma exploração excedentária, porque as necessidades de fundo de maneio são negativas, existem recursos de fundo de maneio, portanto são fonte de financiamento, e uma tesouraria líquida amplamente positiva, uma folga de tesouraria muito confortável. Mas mesmo num cenário ideal, há decisões que têm que ser tomadas. Pode ocorrer aqui um chamado caixa ocioso. E nesse sentido, é de aplicar excedentes em investimentos reais, amortizar créditos bancários caso eles existam, constituir aplicações financeiras, enfim, evitar aquilo a que se chama a liquidez ociosa, muito dinheiro concentrado em caixa e que se vai desvalorizando se não for feito investimento. O pior dos cenários é aquele cenário em que o fundo de maneio funcional é negativo, portanto não há qualquer folga, os capitais permanentes são inferiores aos ativos não correntes, as necessidades de fundo de maneio, por sua vez, são positivas, a empresa possui necessidades de fundo de maneio, e daqui, obviamente, resulta uma tesouraria líquida muito negativa. Menos 200 mil, menos 200 mil, portanto temos menos 400 mil. Sabemos que a tesouraria líquida é sempre fundo de maneio funcional, menos necessidades de fundo de maneio. Bom, isto é um caso do pior dos cenários. Quando o fundo de maneio funcional é negativo, há um desequilíbrio de médio e longo prazo, estamos longe
da tal regra de ouro, a primeira grande regra de ouro do equilíbrio financeiro, que são os capitais permanentes superiores aos ativos não correntes, muito longe disso. Existem necessidades fundo de maneio, uma exploração deficitária, uma tesouraria líquida negativa, ou seja, um desequilíbrio grave a curto prazo, tudo financiado por crédito de curto prazo, um risco de insolvência que a empresa incorre e, consequentemente, há um conjunto de decisões que têm que ser rapidamente tomadas para evitar a insolvência. Já estamos numa situação que se traduz num cenário de pré-insolvência. E, portanto, desde a reestruturação financeira urgente e global, passando pela consolidação de créditos de curto prazo em médio e longo prazo, para melhorar o fundo de maneio funcional, avaliar, obviamente, a empresa antes de a recapitalizar, alienar ativos não essenciais, negociar com credores, etc. São algumas das medidas que podem ou devem ser urgentemente tomadas para melhorar aqui esta situação negra da empresa, o pior dos cenários. São vários os cenários que temos então no balanço funcional. Outra situação, e quase já a terminar, que importa ainda referir, tem a ver com o seguinte. Passar de um balanço contabilístico a um balanço funcional não é uma mera reclassificação de itens. Há que decidir se um determinado item é integrado no ciclo operacional, se ele é integrado no ciclo do investimento ou estratégico ou no ciclo de tesouraria. E às vezes surgem dúvidas. E para podermos efetivamente dar resposta a essas dúvidas, eu sugiro aqui um exercício. A tal metodologia para construir o balanço funcional. Eu tenho uma determinada rúbrica e estou com dúvidas se essa rúbrica deve entrar no ciclo operacional ou no ciclo de tesouraria ou até eventualmente no ciclo estratégico. Por exemplo, no caso desta empresa, onde estivemos aqui a analisar o balanço funcional, temos na tesouraria passiva algumas rúbricas, nomeadamente aqui uma dívida a acionistas de dividendos, aqui na conta 268, uma dívida a fornecedores de imobilizado na conta 2711 e tivemos de fazer uma reclassificação destas rúbricas e ajudou-nos aqui esta metodologia de decisão. A primeira questão que eu tenho que fazer é o seguinte: será que a informação pertence ao ciclo da exploração? Será que aquela rúbrica em concreto pertence ao ciclo da exploração? Se a resposta for sim, muito fácil. Ela tem que ser organizada no ativo, e aqui vai para as necessidades cíclicas, ou no passivo, não é? E aí irá para os recursos cíclicos. Agora, se a informação pertence ao ciclo da exploração, a resposta é não. Se a resposta é não, eu faço uma segunda pergunta. Qual o horizonte temporal? Se o horizonte temporal for de curto prazo, os itens do ativo são afetos à tesouraria ativa. Os itens do passivo são afetos à tesouraria passiva. Se a resposta for médio e longo prazo, então aí os itens do ativo são agrupados em aplicações fixas líquidas e os itens do passivo são agrupados nos recursos estáveis, na dívida de médio e longo prazo. Foi por isso que esta dívida a fornecedores de investimento, que estava aqui concentrada na conta 2711, o balancete assim o ditava, conta 2711 fornecedores de investimentos, tínhamos ali no período E, numa dívida de 75.280,29, em N-1, 45.930. Será que isto pertence ao ciclo da exploração? Não. Dívidas a fornecedores de investimentos não pertence ao ciclo da exploração. E qual é o espectro temporal disto? Médio e longo prazo ou curto prazo? No caso concreto é curto prazo. E como é curto prazo,
a reclassificação é os itens do ativo são afetos à tesouraria passiva, neste caso é passivo, tinha que ir para a tesouraria passiva. Tesouraria ativa, quando é do ativo, tesouraria passiva, quando é do passivo. E, consequentemente, a integração foi aqui na tesouraria passiva. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até ao próximo.